meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, para tudo, vai lá no seu Instagram, abre aí, escreve lá na lupinha, @_fr_umbros. É o novo Instagram do Mago. Segue lá, que por lá estamos postando Reels, toda a agenda do Mago, tudo certinho. É por lá, então segue para ficar atento. Temos caixinha de perguntas toda semana, temos uma interação bacana. Segue o Mago lá no Instagram novo, por favor, tá bom? Vai ajudar bastante. Também nesse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista de qualidade, porque hoje nós vamos falar de algo que a geração atual se está afastando, esquecendo ou propositadamente negligenciando. Estamos falando de quê, mago? Fundamentos. A palavra fundamento, ela significa, minha gente, literalmente a base ou a pedra angular, o alicerce de algo. O fundamento de uma construção é o alicerce que vai sustentar todo o edifício que será erguido ali. Então, quando nós falamos de fundamento, nós estamos falando de algo que é vital e essencial para que uma prática seja trabalhada de forma coerente e funcional. E esse vídeo, ele é um alerta de como, nos tempos atuais, devido ao boom desse ocultismo de internet e desse misticismo exotérico, nós estamos perdendo a noção das coisas. Nós estamos nos afastando de qualquer fundamento mágico com a prerrogativa de, para mim não serve. Ora, em todo tempo, em toda a história, se algo não te serve, o que você faz é não praticar esse algo. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu nunca quis ser do candomblé, mas eu era da Umbanda. E todo tempo que eu tava na Umbanda, os guias falavam, em qualquer terreiro que eu ia, que eu tinha que fazer o diacho do santo no candomblé. Todo terreiro era isso. Eu fui lá e fiz o que me pediram. Porque eu ia pro candomblé e bolava no santo, né? Aí fui lá, encontrei um pai de santo maravilhoso, que é meu pai de santo atualmente, e fiz o santo. Continuo cultuando meus orixás, tudo bonitinho, tenho eles assentado, sou da nação de Queto, raspado, catulado e etc. Mas eu não me adapto a fundamentos de uma cultura de engenho dentro de terreiro. Não adianta, eu não consigo. Não tem ser humano que me faça entender por que eu tenho que ficar agachado diante de um pai de santo que é mais velho do que eu o tempo inteiro. Por que eu não posso olhar no rosto e no olho de alguém? Por que eu tenho que ficar o tempo todo batendo cabeça para homem? Porque eles falam que você está batendo cabeça pro orixá, mas na hierarquia, se você não bate a cabeça, se você esqueceu de bater a cabeça pro mais velho, o que fazem é te humilhar. Eu já engoli muito sapo e muita humilhação, quando eu era monge por voto de obediência. Hoje eu não aceito mais. Então eu saí do candomblé. Eu continuo cultuando meu orixá, continuo fazendo tudo que eu tenho que fazer. Porque o espiritual que está ali, a essência que está ali, está viva em mim, aquela centelha. Eu sou iniciado, mas eu não pratico a religião. Porque eu não consigo me adaptar com fundamento. Então meu pai de santo cuida dos meus orixás, faz o negócio pra mim, eu pago ele certinho tudo pra ele fazer, mas eu mesmo não vou enxergar. Não vou. Eu acho um absurdo e não tem quem me convença que essa cultura de abuso hierárquico é normal. Na minha cabeça nunca vai ser. Você respeitar uma autoridade, como nós fazemos em ordens iniciáticas, beleza. Outra coisa é você ter uma reverência como se aquela pessoa fosse um deus, né? Aí pra mim já não dá muito. Mas por que eu tô falando isso? Pra contar minha história triste com a religião? Não. Pra dizer que fundamento ou você aceita, respeita e pratica, ou você sai daquela espiritualidade. É assim que funciona. E por que no ocultismo não é assim? Pelo acesso fácil e pela prática individual. Nós vivemos em uma era onde o ocultismo ele saiu das ordens, né? Antes para você ser considerado um magista, você tinha que estar em um grupo, uma ordem, ser iniciado, passar por todos um bando de grau lá para ser alguém. Receber todo um fundamento de uma doutrina esotérica ocidental para ter propriedade naquilo. Como é em toda religião. Quando você vai para o candomblé, você se inicia, fica 7 anos para depois ser alguém.
Quando você vai na Umbanda, você vai lá, começa a fazer o desenvolvimento mediúnico, 7 anos até ser coroado. Quando você vai virar padre, você entra no seminário, 7 anos lá dentro, aprendendo todo o fundamento da igreja, toda a doutrina da igreja, até virar padre. Por que que a galera não entende que na magia também é assim? É impressionante quando você vai falar, olha, o fundamento diz isso, a galera vai questionar o fundamento e dizer que não. E se você insiste e fala, gente, mas está no livro. Aí a galera fala que você está cagando regras. Percebe como aqui há uma questão de ego imposto sobre uma espiritualidade? A diferença é que dentro da magia, quando você não concorda com um fundamento, infelizmente, você simplesmente vai lá e não faz o fundamento e faz o que dá na sua cabeça e ouve as vozes da sua cabeça. Porque afinal, você não tem ninguém para dizer que você está errado. Quando tem, o seu ego não deixa admitir. Você não tem um caminho trilhado com uma doutrina séria, com alguém que vai te ensinar a tradição inglesa ou francesa ou alemã do ocultismo. Por você não ter esse caminho, esse acompanhamento, esse segmento iniciático, você faz tudo do seu jeito. E por fazer tudo do seu jeito, acaba metendo os pés pelas mãos. E qual é o problema disso? O problema disso é que quando você pratica algo sem fundamento, a chance disso dar merda ao longo prazo, não daqui 1, 2 anos, a longo prazo é muito grande. Muito grande mesmo. Aqui o mago não tá falando de muito grande somente no sentido de ai, eu vou ter prejuízos na minha vida. É no interior, é dentro de você. Uma prática inconsistente costuma levar a danos psicológicos graves. Por isso que respeitar fundamento, estudar teoria antes de prática, começar pelo começo, é muito importante. Esse vídeo, eu já fiz ele de diversas formas em tantas outras vezes, mas eu acho que cada vez mais é importante alertar o público que eu consigo alcançar. Cuidado, gente. Cuidado, porque tem muita prática que não é baseada em um fundamento. Eu vou dar um exemplo muito básico, tá? Muito básico, mas muito polêmico. A galera que cultua demônio, ou a galera que cultua, sei lá, seres que são demonizados, né, nos grimórios, usam os selos do jeito que tá nos grimórios, mas de uma forma subvertida. Poxa, você tirou o fundamento de uma prática da onde? Ou a galera que fala que tudo é psicológico, tudo é mental, espírito não existe, entidades não existem. Gente, da onde vocês tiraram esses fundamentos? Aqui eu não quero tomar uma postura tradicionalista, a ideia não é essa, mas é a da lógica da continuidade da coisa. Nós temos um fundamento na magia cerimonial, no ocultismo ocidental. O nosso fundamento se baseia em 3 grandes pilares. O primeiro deles é a astrologia. Magista que nega a astrologia não pode ser considerado hermetista, ponto final. E quando nós falamos de astrologia, nós estamos falando de astrologia antiqua. Né? Não é a astrologia moderna que pega retalhos de uma coisa e outra, não. É astrologia mesmo, raiz. Isso é um dos fundamentos bases quando você vai estudar magia no Ocidente. Porque pelos astros influenciando a Terra, obviamente nós podemos manipular melhor a realidade. É por isso que estudamos o movimento deles. Porque há datas propícias para cada tipo de celebração, de festividade, de ritual, de criação de talismãs e tudo mais. Ai, mago, da onde você tirou esse fundamento? Corpus Hermeticum, Picatrix, Pitágoras, Zoroastro, todos os antigos. Todos eles olhavam para o céu. Aí hoje em dia a galera nem se preocupa com a posição dos astros na prática mágica que vão fazer. É muito complicado, porque se você fala isso, eu tenho certeza que se esse vídeo chegar onde não deve, a galera vai cair matando, porque é mais fácil, né? É muito mais fácil você cair matando do que tentar entender o fundamento. Afinal, cada um pratica o que quer, do jeito que quer, é uma bagunça. Outro pilar do ocultismo ocidental, além da astrologia, é a alquimia. A alquimia igual cabala prática. Isso é fundamento da doutrina esotérica ocidental. Você pode não gostar de cristianismo. Você pode não gostar de judaísmo. Você pode ser averso a tudo isso. Mas se você quer ser magista, ocidentalmente falando, você tem que estudar tudo isso. O simples fato de existir demônios na tradição ocidental deriva dessa vertente alquímica cabalista cristã.
deriva de uma demonologia medieval cristã. Se grimórios como o Lemegeton, o Pseudarquia Daimonorum, o Verum, o Ruge, o do Paponório, que são grimórios mais densos, chegaram até nós, é porque eles foram escritos por padres que eram magos. E aí a gente pega essa prática, hoje em dia nem estuda de onde ela veio, e se estuda, foge totalmente da prática ocidental constituída, né? Vai lá para a Grécia, para a origem árabe, que não tem nada a ver com a prática da magia ocidental. Mas aí é estranho, porque usam triângulo da arte da magia ocidental, católica. Usam urna, usam sigilos e usam tudo os materiais, mas subvertem o significado. Você percebe como não há coerência? Aqui eu queria propor um diálogo, porque não há coerência. Triângulo da arte, ferramenta de manifestar e aprisionar espírito. Aí tem uma galera que vai adorar esses seres e vai aprisionar esses seres? Você aprisiona quem você ama? É uma coisa muito ilógica. E aí você percebe a inconsistência inconsistência de fundamentos. É por isso que o primeiro passo, se você quer começar na magia e tá vendo esse vídeo, é estudar os fundamentos. Se você não entender a base que gerou o rolê e ir direto para anjo e capeta, você tá perdido. Você tá perdido. Porque muito antes de uma lista de anjo e uma lista de capeta, vem os pensadores da magia, né? A gente não veio do nada. A gente não é só um aglomerado de práticas, não, nós temos uma filosofia própria. Pega o livro do Corpus Hermeticum, é toda uma filosofia própria. Pega lá o Mysteriorum Egyptorum de Jâmblico, pega lá as Enéadas de Plotino, pega lá a Caverna de Platão, tudo isso é que vai gerar a tradição ocidental da magia. E aí é bizarro a galera achando esquisito o mago falar que é cristão. Gente, a magia ela foi consolidada dentro do cristianismo até o século XX, tá? Quem vai começar a separar isso é Crowley, LaVey, que são hipermodernos. Mas antes dessa galera, todos eram cristãos gnósticos. Levi, quando você pega Levi para ler, um monte de coisa de cristão. Quando você pega toda a tradição francesa, Papus, Levi, Pasquale, Livermore, todos eles, o movimento Rosa Cruz, é cristão e é magia. Então, o simples fato da galera se espantar, e quando eu falo galera, eu não tô falando de um leigo, eu tô falando de galera que vende ritual por aí, eu tô falando de galera que divulga conteúdo na internet. Essa galera que se propõe a ser magista e não entende nem a história do rolê, sabe? E fica espantado que um mago se diga cristão. É engraçado até pra gente que é mais do meio ali, né? A gente acha até engraçado, pra não dizer triste, né? Então, eu tô fazendo esse vídeo primeiro como um desabafo do quão destrambelhada tá as coisas no ocultismo BR muitas das vezes. São práticas sem o mínimo de fundamento, que se aprende pela metade, se adapta de forma equivocada, confunde-se adaptação com modificação radical. São coisas bem diferentes. Uma coisa é você não ter dinheiro para ter um cinto de couro de leão, ou para ter um altar magnífico erguido. E aí você fazendo a simplicidade, né? Com materiais mais simples, como madeira, MDF e tal. Isso é uma adaptação do sistema e não tem problema nenhum. O problema é quando você sai disso para uma deturpação da prática para algo radicalmente contrário a tudo que nos foi ensinado há milênios. E aí por isso que eu falo de fundamento. Porque se você se diz um mago cerimonial, você está falando que você é um hermetista, que você pratica magia salomônica, cabala, alquimia, astrologia. Tudo isso vem no pacote. Tudo vem no pacote. Por mais que você se especialize em uma coisa, não goste tanto de outra, ainda assim está no pacote. Eu vou dar o meu exemplo. Nem de longe eu sou um bom cabalista. Nem de longe. Mas eu tenho que entender como a árvore da vida funciona. Eu tenho que explorar a árvore da vida, né? Os seus caminhos, as suas séfiras, porque é o mapa do universo para nós. E aí é uma galera que eu não sei como pode conseguir fazer uma prática tão pela metade. E aqui eu falo sem medo de errar. Superficial. Superficial.
Ai, mas me traz resultado. Não importa. Claro que vai trazer resultado. Sabe por que traz resultado? Porque 1000 anos atrás lá, quando criaram o sigilozinho, o triângulozinho, a urninha, os anjinhos, quando começaram com aquilo, criou-se uma egrégora. Se você usa da egrégora, vai te trazer algum resultado, né? A questão é a deturpação da coisa. É a falta de respeito com o sagrado. E a gente precisa entender que quando a gente fala de fundamento, pouco importa a minha opinião, a sua opinião. É o fundamento da coisa. Ai, porque para mim, demônios não são demônios, eles são daimons. Eles são deuses. Asmodai é meu papai. Sabe? Tá no Grimório, são demônios. Um Grimório derivou do outro que também era demônio. Tá lá, tá escrito. É a mesma coisa que pegar a mitologia cristã, né, de Jesus lá, e deturpar ela. Porque da sua cabeça você acha tal coisa, né? Você acha que não era bem assim. Então tá bom. Você pode achar o que você quiser, não tem problema. Mas quando nós falamos de fundamento, a sua opinião, ela morre diante da legitimidade de séculos e séculos e séculos de experiência comprovada. E é isso que nós chamamos de falácia. Quando tentam falar coisas para você sem argumento lógico, sem o mínimo de argumento lógico. Uma falácia é quando eu falo de acordo com as vozes da minha cabeça, com a minha opinião, com o que eu acho que é certo. Tudo que eu tô falando nesse vídeo não é o que eu acho, é o que a doutrina da magia nos ensina. Sim, nós temos uma doutrina filosófica e espiritual que radicaliza a liberdade do homem, mas que tem fundamentos a serem seguidos. Ponto. Ponto. Esse vídeo é para você que está começando na magia. Para que você comece pelo certo. Entra numa mentoria com um mago sério, entra numa ordem, começa do começo. Mago, mas eu não tenho como recorrer a isso. Eu quero começar sozinho. Tá bom, comece sozinho, mas começa do caralho do começo. Né? Vai ler livros de filosofia. Vai ler filosofia hermética, platônica, neoplatônica, pitagórica, aristotélica, estoica. A magia é fundamentada em tudo isso, meu anjo. Eu sei que, na verdade, no fundo, o que todo mundo quer é ver anjo e capeta manifestando. Mas até você chegar lá, existe um caminho de fundamentos a serem percorridos, que é a própria lógica da coisa que vai dizer não eu e o que eu acho. Não você ou o fulaninho o que ele pensa. Você sabe por quê? Voltando para o exemplo da matriz afro, que é o que mais nos toca aqui no Brasil a nível de esoterismo, você sabe por que quando você vai para um terreiro, quando você vai para um ilê, quando você vai para uma mesa branca, qualquer coisa que manifeste espírito, você pode manifestar a entidade mais bonita. O Pai de Santo vai te fazer passar por um acompanhamento em desenvolvimento espiritual por 7 anos. Você sabe o porquê disso? É porque você pode ser mais evoluído que for espiritualmente. Você precisa passar pelo processo de amadurecimento de quem se é e da expansão de si mesmo. Franz Bardon, um dos grandes autores modernos que eu gosto da magia, ele vai denunciar explicitamente esse tipo de comportamento. Ele tem um livro de, acho que é Summoning Evocation Spirits, tem uma biblioteca mágica que eu fiz sobre esse livro, que é um dos meus preferidos de magia. Que ele vai falar, gente, se você não praticou o começo lá da expansão da sua consciência, você vai ser um fracasso, um fiasco quando se chamar um anjo, um capeta. Ele denuncia. Metade do livro dele é só denunciando esses falsos conjuradores. Essa falsa evocação. Não falsa de não produzir resultados somente. Também, mas não somente. Mas falsa no sentido de não ter um fundamento de prática de um magista que passou um tempo ali sendo forjado no rolê. Aí o fulano nunca passou por um teste de meditação, não tem disciplina nem de arrumar a própria cama todo dia, não consegue, sei lá, às vezes mal tomar banho todo dia, não faz nada. E quer pagar de magão trevoso, evocador, conjurador, adorador, sei lá. Não sou esquisito pra você isso? A pessoa começou a praticar magia agora. Aí ela se autodenomina mestre fulano, frater ciclano. Aí você faz uma perguntinha básica. Nossa, você é frater, você foi iniciado aonde? Meu Deus do céu, basta isso pra vir com 7 pés na sua cara. Porque ficam nervosos.
começam a tentar justificar a própria insignificância. Então, gente, quando o mago fala de fundamento, por favor, você que está vendo esse vídeo e está querendo começar a praticar magia, começa do começo. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, acho que é o Biblioteca Mágica 19 ou 20, que são os 5 livros que eu recomendo para quem quer começar na magia. Mas eu posso listá-los porque eu sei de cor. Eu recomendo você começar estudando a teoria, então comece lendo Corpus Hermeticum, Caibalion como complemento, depois acho importante você ler Jâmblico, que é o começo da teurgia, mais um teórico. É o História da Magia Ocidental. É um livro maravilhoso que a Sociedade dos Filósofos Ocultos fez aqui pra gente, que vai retratar toda uma história bem coerente de como se desenvolveu a magia aqui no Ocidente, né? É importante saber a nossa história. E por fim, a prática mesmo começa ou no Caminho do Adepto de Franz Bardon, ou no Magia em 4 Partes de Aleister Crowley, ou no Treinamento Mágico também dos Filósofos Desconhecidos, mas você precisa começar pelo começo. E o começo não é chamar anjo, não é chamar capeta. O começo é desenvolver você mesmo, seus chakras, sua aura, sua percepção espiritual, sua visão astral, sua projeção de consciência, sua meditação. Ora, magistas que não meditam todo dia, como? Como? Né? Então é cada absurdo que a gente vê hoje em dia no meio mágico, de internet, claro, né? Que a gente às vezes tem vontade só de sumir. Porque a galera gosta de ser enganada, né? A galera gosta. Prova disso é o quanto tem crescido esses movimentos, né? Que fogem de qualquer fundamento mágico tradicional. São respostas fáceis. Afinal de contas, o pacto de riqueza com Lúcifer é muito mais fácil do que te ensinar todo o caminho ali até chegar a uma evolução espiritual consciente disso. Opa, muito mais fácil. Afinal de contas, fazer coletivo com, sei lá, Satanáquia é muito mais fácil do que te ensinar o caminho das pedras até você ter consciência se você quer isso ou não. Afinal de contas, psicologização da magia, tudo é mental, tudo é psicológico, espírito não existe, nada existe, é muito mais cômodo. Tudo é a minha cabeça, tudo é pó de pirlim-pim-pim, tudo é fadinhas na minha cabecinha. É muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, eu odeio ser pessimista, sabe? Mas ao final desse vídeo, eu concluo que o ocultismo, eu já falei isso em missas enoquianas, mas eu trago isso para vídeo porque tem um monte de gente que não participa da missa. O ocultismo, toda a história, na verdade, da humanidade funciona como um pêndulo, né? Nós vamos de um extremo a outro. Então, o primeiro extremo era o ocultismo fechado. O pêndulo foi andando, o ocultismo sai das ordens esotéricas para o mundo. O pêndulo chega no extremo, aonde o sair das ordens para o mundo se torna obsoleto, se torna fatídico, se torna asqueroso. E aí o pêndulo volta com tudo para lá. Ocultismo de verdade, no passar dos anos, será somente em comunidades. Marquem o que eu estou falando nesse vídeo. Ocultismo de verdade em era de IA, em era de que qualquer coisa sem fundamento é tido como verdade absoluta, e em era de hedonismo extremo, que a galera procura facilidades e não fundamento, ocultistas de verdade que serão respostas para o mundo é dentro de ordem. De novo, somente e tão somente. Por isso que eu te convido, se você não tem um grupo ao qual pertencer dentro da magia, busque um. Se você não tem um fundamento sólido, uma comunidade bem estruturada, busque uma. Uma que pratique as coisas com fundamentos, porque também tem comunidades atualmente que vão para esse rolê hiper disruptivo, para não falar escroto. E é isso, minha gente. Esse vídeo é mais um alerta para quem está começando, e eu faço ele de tempos em tempos, né? Porque é muito mais fácil ficar quieto, né? É muito mais fácil não falar nada. Mas eu penso que em tempos onde a coisa está indo para um extremo radical, alguém precisa falar alguma coisa. Não, demônio não é seu papai. Não, demônio não é sua mamãe. E não, espíritos não são coisa inventada pela sua cabecinha.
existem, são reais, em dimensões reais, e a coisa é muito mais embaixo do que dizem ser. Muito mais embaixo. Então, busque o fundamento da prática antes de praticá-la. Repito, busque o fundamento da prática antes de praticá-la. Repito uma vez mais para gravar na sua cabeça. Busque o fundamento da prática antes de praticá-la, ou pior, modificá-la, criticá-la e etc. E tenho dito. Fique bem, acredite na magia que existe dentro de você e falou!